Olá, está no ar mais um programa Vítimas da Lei, o programa que defende o cidadão dos erros, vícios e falhas do judiciário e dos abusos praticados por certos agentes públicos e de algumas das nossas autoridades. Comigo, Marco Batista, e agora você pode também interagir me seguindo nas redes sociais. Anote aí e me siga. Infelizmente, esse tipo de injustiça que pune o inocente e liberta culpados já acontece há muito tempo. Veja o caso de Jesus e Barrabás. Com toda certeza, se a história de Jesus viesse para a atualidade brasileira, Jesus seria jogado no nosso horroroso sistema carcerário e Barrabás seria eleito a qualquer cargo público aí. Jesus morreria numa prisão, massacrado e linchado por esses doentes, fanáticos, apoiadores de corruptos. E Barrabás guardaria milhões em algum apartamento por aí e viveria curtindo a vida adoidado em uma mansão qualquer. Mostra aí um pedacinho do sofrimento de Jesus. Milênios se passaram, mas infelizmente pouca coisa mudou. O mundo ainda está cheio de inocentes sendo torturados e humilhados como Jesus foi. Cidadãos escravizados por um sistema tributário que lhes toma 5 ou 6 meses de trabalho por ano só em impostos. E esses mesmos cidadãos são perseguidos, envergonhados, condenados, açoitados e até torturados, física e psicologicamente, mesmo sem ter cometido crime algum. Jesus Cristo foi vítima dessa mesma injustiça da justiça há cerca de 2000 anos atrás. O povo não fez nada para defendê-lo ou salvá-lo do homem mau. Mas eu espero que hoje em dia já tenha pessoas sérias no nosso sistema judiciário que evitem a crucificação de inocentes. Não apenas a crucificação, mas também os livre de todo o vexame, constrangimento e humilhação que acompanham uma condenação injusta. Inclusive, essa pauta de hoje eu dedico à minha professora e orientadora, a doutora Maria Cristina Zucchi, para quem eu mando um enorme beijo, que oportunamente ela me lembrou que Jesus foi vítima da lei e que Pilatos, que deveria absolvê-lo, fez como muitos julgadores e legisladores fazem hoje em dia. Por conveniência, lavou as mãos sobre o que era justiça realmente e o matou com requintes de crueldade. E eu quero fazer um particular aqui com o nosso judiciário, membros do Ministério Público e os nossos legisladores. Aqui, no particular. Por que será que a nossa justiça é tão lenta, tão ineficaz e muitas vezes até desmoralizada? Ah, talvez porque esteja com os olhos vendados. Então, está na hora de abrir os olhos, justiça brasileira. O povo está cansado de ser violentado em seus direitos, de ser abusado e achacado com o apoio da nossa lei. Chega! Basta! Façam algo por quem com muito sacrifício pagam os seus salários. Por favor! Vamos investigar melhor, buscar mais agilidade, acabar com as regalias dos Barrabás da vida pública. Tirem o povo deste calvário, apliquem a lei com imparcialidade e a justa medida. Eu sei que vocês podem, só precisam querer. Não lavem suas mãos em relação ao povo judiciário. Não sejam os Pilatos da nossa vida, por favor. Eu não queria falar não, mas já falei. E daqui a pouco, na entrevista especial com o Dr. Renato Delova, você que tem dívidas irá aprender a pagar apenas o que é justo, rejeitando legalmente todos os juros abusivos. Sim, porque os juros abusivos é uma injustiça que vem punindo a sociedade com a permissão da lei e todo o aval dos nossos representantes. Isso já por muito tempo. É o grande negócio dos bancos e das instituições financeiras
cobram 10 vezes mais o valor de uma dívida, destroem o crédito e a paz das pessoas, difamam todo mundo e ainda dizem que o país tem não sei quantos % de inadimplentes. Pelo amor de Deus, parem de crucificar o trabalhador. E eu quero ressaltar, senhores banqueiros e agentes financeiros, que este país não é de caloteiros, não. Este país é de trabalhadores, pagadores de impostos absurdos, de gente escravizada e carente, que se não bastasse ser espremido por tributos exorbitantes e abusivos, são também vítimas desse sistema financeiro que tira até o que nós não temos. Em que aplicação o trabalhador comum ganharia mais de 400% ao ano? Me diz, poupança? Só que não. Bancos podem tudo. Trabalhador só pode ser cada vez mais explorado. Que lei é essa que permite essa desigualdade? Pelo amor de Deus! E agora eu vou para um rápido intervalo comercial e já volto para falar sobre este mal que destrói o sono, a paz e muitas vezes a vida dos brasileiros. Juros abusivos. Tá devendo? Não consegue pagar? Os juros estão muito altos? Não perca o seu sono. Para tudo tem uma solução. Já volto. E antes de eu começar a falar deste abuso das instituições financeiras, eu quero falar com você que está endividado, tendo problemas na família por isso, pensando em desistir de tudo, nada tem dado certo, sem grana para pagar o seu aluguel, a escola dos seus filhos ou fazer a despesa do mês. E também com você que é empresário, comerciante, vendedor, empreendedor e quer aumentar os seus lucros. Você é meu convidado a participar do curso de capacitação mercadológica. Um curso que vai te dar ferramentas para que você dê muito certo em tudo que for empreender. É de graça, mas as inscrições são limitadas. Não tem custo nenhum e você já sai com um certificado de capacitação. E quem procura uma solução imediata vai poder sair de lá trabalhando. Entre no site que está aqui embaixo e cadastre-se agora, para não perder a sua vaga. Agora sim o Dr. Renato Delova irá nos orientar como pagar o valor real da dívida, o justo, sem cair nas armadilhas dos juros abusivos. E agora nós vamos falar de um assunto bem polêmico, juros abusivos, algo que preocupa a sociedade como um todo. E eu trouxe aqui o Dr. Renato Delova, que vai falar sobre isso. Dr. Renato, seja muito bem-vindo ao Vítimas da Lei. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Também cumprimento a todos que assistem o programa Vítimas da Lei. Eu te pergunto, 480% a 600% de taxa de juros anual sobre o cartão de crédito e essas taxas acima de 300% para cheque especial, isso é lícito, doutor? É ilícito. É uma prática muito comum, já é uma prática antiga. Cheque ilícito. especial, exatamente. Nós não temos uma legislação que diminua, que limite a aplicação de juros. Esse é um grande problema. Mas nós temos uma situação que é possível ser trabalhada. Por exemplo, legislações que definem o que sejam instituições bancárias. E essas legislações, elas deixam as operadoras de crédito como sendo outras instituições. Só que na falta de legislação específica, as operadoras de crédito passam a ser exatamente instituições bancárias, mas sem exatamente uma lei específica, algo que limite especificadamente. Portanto, o cheque especial vai chegar a 300%, ao ano, o cartão de crédito 600% ao ano, e quem paga isso é o consumidor. Qual que é a ideia principal? Que o Poder Legislativo pudesse, de alguma maneira, criar uma legislação, trabalhar essa questão para definir o que seja efetivamente o que é as operadoras de crédito, limitando, então, a aplicação de juros. E o Poder Judiciário, de alguma forma, poderia também, nas suas decisões, definir, de uma vez por todas, que as operadoras de crédito não são instituições financeiras, portanto, não teriam a liberdade de aplicação de juros. Bom, já que o Legislativo ainda não discutiu a legislação complementar, o Poder Judiciário começou, de algum modo, a definir algumas questões, inclusive com jurisprudências positivas, limitando esses juros. Doutor, agora eu te pergunto,
há a possibilidade da pessoa bloquear esses juros abusivos? Porque eu não acredito que o brasileiro seja caloteiro, não. O brasileiro quer pagar, quer tirar o nome do SPC, do Serviço de Proteção ao Crédito. No entanto, as instituições não colaboram em nada para isso. Pelo contrário, você deve 1.000, aí daqui a um ano você deve 5.000. Pô, se você não teve condições de pagar 1.000, você não vai ter condições de pagar 5.000. E aí eles fazem aqueles acordos, eu pago a primeira, a segunda, na terceira eu tô quebrado de novo. Existe possibilidade de nós melhorarmos isso e dar condição para quem está nos assistindo aí, que quer pagar a dívida, quer ter o seu nome bonitinho, limpinho. Existe condições dessa pessoa tomar alguma atitude e não pagar este abuso das instituições? Existe sim, Mark. Concordo com você quando você diz que o brasileiro ele não quer ser um caloteiro. Realmente ele não quer. Algumas pessoas não querem pagar, mas isso é minoria, isso não define o cidadão brasileiro. O cidadão ele quer pagar, né? Aliás, todas as pessoas são devedoras em todas as relações de algum modo e elas querem extinguir essas relações. O Brasil passa, como todo mundo, por uma crise econômica muito grande. Como não existe uma legislação específica para limitar os juros das operadoras, por exemplo, de cartão de crédito, existe algo no direito que nós chamamos de anatocismo, quer dizer, a identificação de uma cobrança de juros sobre juros. Então é importante, a primeira coisa, é o consumidor procurar o órgão, né, a instituição que ele deve, para tentar conversar com a instituição, para que a instituição coloque para ela qual é a dívida real. E aí, colocando a dívida real, é importante que ele tenha uma consultoria financeira, que ele procure alguém que possa explicar de onde vem aqueles juros, para ver se ele pode parcelar, para ver se ele pode realizar o pagamento, se cabe no bolso dele, né, aquela situação. Agora, se ele não consegue identificar qual é a dívida especificadamente, quais são os juros que são cobrados ali, ele poderá procurar um advogado ou uma advogada da sua confiança para que possa discutir a aplicação desses juros abusivos no judiciário. O judiciário está aí para isso, para dar uma resposta, para dar uma tutela para o consumidor que, de certa forma, é desrespeitado, é oprimido por esse sistema. Então, uma outra maneira também é procurar órgãos de proteção ao crédito, PROCON, né? E tem uma situação que é importante que o consumidor tem que saber, se ele procurar exatamente quais são as dívidas ou qual é a dívida real que ele tem com o banco, em que ele teve um financiamento, um empréstimo, ele entrar lá no site. Isso é interessante porque você me coloca aí uma situação, quer dizer então que existe uma dívida real. O que eles cobram é irreal. Exatamente. O judiciário ele vai acabar, de algum modo, demonstrando que a aplicação de 300%, 600% de juros é uma coisa ilegal. Então, os tribunais de justiça do Estado de São Paulo, do Brasil, mas também do Estado de São Paulo, já vem definindo que, na dúvida, você vai aplicar 12%, limitando essa aplicação de juros. Agora, se você quiser saber exatamente qual é a dívida real, e aí nós já temos identificação de que os juros eles são abusivos, que tudo isso é ilegal, ele pode entrar no site, como eu estava dizendo, lá do Banco Central. Então, na parte superior direita, vai ter lá SISBACEN, S-I-S-B-A-C-E-N. Vamos colocar aqui embaixo, site. Exatamente, SISBACEN. E ele pode ali fazer o questionamento para o Banco Central de quanto ele deve. Por que isso ocorre? Porque todos os bancos são obrigados a informar o Banco Central das dívidas, né, dos consumidores. Quais são as reais dívidas? E muitas vezes o valor informado para o Banco Central não é exatamente o valor que o banco, seja ele qual for, está te cobrando. O que você vai conseguir? Um documento, uma resposta do Banco Central, porque eles vão te responder, demora aí de 50 a 60 dias. Dizendo que eu devo muito menos do que estão me cobrando. Exatamente. Você pode usar esses documentos, né, que são emitidos pelo Banco Central, e você vai até o banco, né, do qual você fez financiamento, e há uma alegação de que você deve informando exatamente de que aquela dívida não é exatamente o que eles estão cobrando, mas a dívida real é aquela que facilitaria a possibilidade de pagamento, fazendo com que o consumidor seja respeitado em todos os termos, inclusive legais, e volte para a questão da possibilidade de fomento, que ele possa novamente contrair novos negócios e a sociedade cresce, respeitando o desenvolvimento econômico nacional, que é o mais importante para todos nós. Sim, eu penso isso, por isso é interessante, precisa haver a circulação. E o brasileiro está impedido de comprar, está impedido de negociar. O constrangimento que a pessoa passa por, eu estou com o nome protestado, eu estou com o nome sujo, e aí ele não tem essa possibilidade de negociação. Então, se ele
entrar neste site do Sisbacen, ele consegue ver o valor real da dívida dele e pode negociar isso. Porque, doutor, o que o senhor me passou foi o seguinte: o país hoje, ele vive uma crise. Então, se eu, devedor, tiver que procurar um advogado para tratar disso para mim, se houver uma forma de facilitar isso, mas, por favor, responda isso depois do nosso comercial. É um minutinho, segura aí. Agora sim, continuando a nossa conversa, eu quero saber se existe uma forma mais econômica e simples do consumidor resolver isso. Porque a pessoa já está com dívida, está sem grana e ainda ter que pagar um advogado, aí fica difícil, né, doutor? Com certeza. A questão é que o sistema, ou o sistema não só econômico, como financeiro, mas sistema jurídico, muitas vezes é utilizado contra as pessoas. Quer dizer, são 5% dos consumidores que vão procurar seus direitos. Aí você coloca bem. Às vezes você vai procurar um advogado para discutir um determinado contrato, uma dívida, você vai gastar muito mais com o advogado, né, sem saber exatamente o que vai acontecer, do que resolver diretamente aquela questão. Então, qual que é a sugestão? Você tem que procurar, né, a instituição, você tem que saber o que você está devendo, você tem que tentar negociar antes. O que você pode fazer? Você notifica a instituição. Dá 15 dias para ela, uma notificação por escrito lá, põe o seu nominho, coloca, por exemplo, notifica com aviso de recebimento e vai demorar 10 a 15 dias para o banco te responder. Você fala, alguém pode pensar, os consumidores podem pensar no geral, porque provavelmente às vezes já fizeram, não obtiveram o resultado desejado. Se não obtiveram o resultado desejado extrajudicialmente, todos esses documentos poderão ser utilizados mais tarde, né, numa possível ação judicial. E o judiciário tem dado respostas muito positivas em defesa do consumidor. Então, se não há uma legislação, porque o legislativo ainda não discutiu essa questão, né, da lei complementar poder limitar esses juros, o judiciário tem aplicado, né, alguma coisa mais ou menos equiparada e orientada pela Constituição Federal. E esses casos são também aceitos pela Defensoria Pública. Você tem que procurar órgãos. Então, todo convênio realizado com a OAB, ou a própria Defensoria Pública, ou órgãos específicos de proteção ao consumidor, o consumidor tem que se mover, tem que procurar para ter uma resposta, porque ele tem direito a sair dessa relação. Você coloca do nome, o nome fica ali negativado por um constrangimento, constrangimento total. Porque ele quer voltar a fazer outros negócios, o nome dele fica por ali. Ok, é verdade mesmo, isso é real, de que depois de 5 anos o nome dele vai desaparecer. Então ele pode até conseguir outros empréstimos, financiamentos, assumir outros compromissos, né, negociais. Só que naquele banco em que você ficou devendo, apesar do nome estar limpo agora, o seu nome está lá. E a negativa do financiamento não vai ser uma negativa fundamentada de que você um dia deveu, porque isso não pode. Isso é expor o consumidor. Mas internamente você está no blacklist dele, está na lista negra do banco. Exatamente. Então qual que é o importante? É deixar de pagar, deixar caducar? Não. É procurar mesmo a forma de pagar o justo. Exatamente, alternativas de pagamento e pagar o que é justo. Não é porque existe essa falta de fundamentos legais, legislação para isso, que isso deve ocorrer. Isso é um desequilíbrio muito grande para o consumidor. Então, é importante que o consumidor também se movimente. Em outros casos, também envolve o consumidor, nos contratos de financiamento de veículos, nós temos aí, pelo menos 95% dos contratos são contratos equivocados. Você compra um Fusca, paga uma BMW. Exatamente, ou um outro carro mais caro, né? A gente só avaliar lá qual é o valor deles todos. Mas se encontra nesses contratos, por exemplo, uma comissão de venda, que pode chegar até R$6 mil. Quer dizer, você tem que comprar o veículo por R$20 mil, você vai pagar nesse veículo R$35 mil, né, financiado, e nesse valor financiado ainda tem o valor da comissão de venda, que é colocado ali. Então você recebe o contrato e você não consegue identificar exatamente o que você deve pagar, quais são os juros, como está sendo aplicado, o que como você colocou e colocou muito bem, o que é justo, né, no pagamento.
E aí o consumidor, nessa falta de proteção específica, mas não que ele não tenha, mas deva procurar, ele acaba recebendo diariamente, né, no seio da sua família, no seu espaço de descanso, no seu trabalho, mensagens, cobranças, ligações, de que existem processos pendentes, de que é possível... O constrangimento não é só na hora que você vai tentar comprar, é também a hora que você está cuidando das suas coisas, que você está levando seu filho no médico, que está trabalhando, porque o telefone não para, as mensagens não param, os e-mails não param. É terrível isso. Essa é uma cobrança abusiva. Então ele diz que a ação judicial já será proposta, ou que de repente você vai perder algum tipo de imóvel, as penhoras serão realizadas. Isso é abusivo, porque apesar de dever, a cobrança deve ser limitada. Quando não abusiva, a cobrança é indevida. Quer dizer, às vezes está cobrando alguém que nem relação jurídica teve com a pessoa. Quer dizer, a pessoa que não deve também é cobrada em algum momento. Então veja, tanto no caso de dever e a cobrança for abusiva, é possível o consumidor discutir, se discutir judicialmente, receber, né, uma indenização em função desse constrangimento, em desrespeito, né, ao Código de Defesa do Consumidor e à própria Constituição Federal. E também, nas cobranças indevidas, é ainda pior, porque a pessoa não deve e também tem ali o constrangimento de receber ligações, quando não em relação a ele, às vezes ligando para o telefone do Mark, procurando o Delova. Quer dizer, às vezes você liga ao telefone de alguém fazendo a cobrança e a pessoa que está do outro lado do telefone nem é o devedor. Acontece muito isso, de saberem que você tem relação com a pessoa, ou você adquirir uma linha nova e começarem a cobrar o antigo dono da linha. Ou você é vizinho do devedor, que recebe a ligação para avisar o devedor, que a lei também não autoriza. Isso é terrível. Eu quero saber o seguinte, se nossos telespectadores tiverem mais dúvidas, mais questionamentos, eles podem mandar um e-mail para nós. Neste e-mail que está aqui embaixo, você responde a todos eles? Com certeza, será um grande prazer contribuir para que as pessoas conheçam, os consumidores, as pessoas que assistem o seu programa, Vítimas da Lei, tenham acesso à informação, saibam exatamente quais são as armas que podem utilizar para se defender dessa opressão. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas o que isso tem a ver com o programa Vítimas da Lei? Tem tudo a ver, porque é uma falha da lei de poder olhar por tudo isso, de poder defender o consumidor neste momento. Então, existe sim uma brecha da lei para que os bancos, para que as instituições financeiras ajam dessa forma. E o doutor colocou muito bem a situação dos contratos. Eu acredito que de 100% dos contratos, pelo menos 98 não são lidos no momento em que você está precisando de um empréstimo, você quer lá um aumento do seu limite. Você está ali porque está com a corda no pescoço, amigo. Você tem que ler 5 páginas em 2 minutos, não existe isso. E alguns bairros mais humildes, mais carentes, que falta educação lá também, tem muita gente lá que nem pode ler. Ou não enxerga ou precisa colocar o dedão lá porque não foi alfabetizado. Então, todas essas situações eu quero expor numa próxima oportunidade, porque não teríamos tempo hoje, iria um programa inteiro para tratarmos disso. Mas também é ilícito isso, não? Porque o banco te dá, você não conhece a lei ali, o cara vai, assina, pronto. Os contratos, que de um modo geral, não são lidos em nenhum setor, nem no Código de Defesa do Consumidor, na relação de consumo. Mesmo pessoas que conhecem basicamente alguns direitos, acabam vendo ali, mas como você coloca, a situação leva a pedir refinanciamento. As pessoas estão fazendo aquilo porque estão precisando, porque o que o banco faz é exatamente vender algo que as pessoas precisam, que é vender o dinheiro. É um agiota camuflado. Exatamente. Eu digo que as empresas de cartão de crédito mais ainda, porque você leva o seu agiota no bolso. Aí precisou de uma grana, ouviu lá algo que você gostou, um presente que a patroa vai gostar em casa, você não tem a grana, mas vou colocar no cartão. E não é 100. Você acaba pagando 300 num produto de 100 pela facilidade ali do momento. E o cara ganhou 3 vezes em cima de você. É lógico que a pessoa conhece o banco tem as atividades dele, né? São atividades lícitas, mas naquilo que estiver desequilibrado, que causar desequilíbrio, desrespeito, uma lesão ao consumidor, isso deve ser reajustado. Então, as pessoas conhecendo ou não, tendo instrução ou não, todas elas têm esse direito. Porque, como você colocou,
as pessoas conhecendo ou não conhecendo, elas não leem o contrato. Se leem muitas vezes, não conhecem porque é um tema muito específico, é uma matéria específica, né? Dos juros, o que está sendo aplicado exatamente ali. Então, a falta de leitura ou a leitura e não compreensão do que está escrito ali não vai retirar do consumidor a possibilidade de rever essas questões. O que a gente não pode cair, a gente vê muitas vezes, é essa venda de distribuam as ações e diminuam os juros e tal. Nós vamos avaliar caso a caso, né? No judiciário é avaliado caso a caso, ver exatamente onde os limites foram extrapolados. Isso é importante verificar. Não é uma venda de ilusão ou dizendo que não pagar seria algo positivo no nosso país. Pelo contrário, como você coloca no início aqui da nossa conversa, do nosso diálogo, as pessoas querem pagar, querem sair dessa relação. São impossibilitadas. Mas devem pagar o justo nos termos da lei. Exatamente. Então, olha, eu quero deixar um recado para você aí que tem tido este problema de ser vítima de juros abusivos, do cheque especial, do seu cartão de crédito. Existe sim a possibilidade de reduzir isso e até 12% ao ano, pelo que eu percebi aqui. Às vezes nós estamos conversando muito rápido e você não captou. Mais de 500%, 600% que uma operadora de cartão cobra, pode cair até para 12% se você levar isso para o judiciário. Não é isso, doutor Renato? Exatamente. Já temos respostas dos tribunais de justiça. Vamos proteger o seu direito. Então, muito obrigado por sua participação no nosso programa. E você que tiver perguntas extras aí para o doutor Renato, pode mandar para o e-mail que está aqui embaixo, que ele responderá todas para você. E com toda certeza haverá outras participações do doutor Renato aqui no nosso programa Vítimas da Lei, porque o programa Vítimas da Lei está aqui para defender você.